Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo desse sábado a gente vai falar da vitória do Furacão lá em Cascavel, na primeira partida da decisão do Campeonato Paranaense 2023. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar da vitória do Furacão pelo placar de 2-1 no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busato, na cidade de Cascavel, na primeira partida da final do Paranaense. Mais um jogo em que o Atlético tem um início bastante lento, tendo dificuldades para impor a sua qualidade técnica contra um adversário tecnicamente inferior, embora bem organizado, como era o caso do FC Cascavel. Atlético que cria até algumas oportunidades de maneira esporádica no primeiro tempo, acaba parando em algumas boas intervenções do bom goleiro do FC Cascavel, o André Luiz. E da mesma maneira, o FC Cascavel cria algumas situações interessantes, acaba esbarrando também em boas defesas do Bento, especialmente uma bola que o atacante bate cruzado e o Bento acaba conseguindo salvar com o pé esquerdo, acho que já da metade para o final da primeira etapa. E naquele momento, muitas reclamações dos torcedores nas redes sociais sobre a atuação do Atlético, mais uma vez bastante lenta, bastante protocolar, poucas movimentações, pouca inspiração, poucas trocas de posição, poucas jogadas em profundidade, um time bastante previsível e jogando um ritmo de jogo bastante confortável para um adversário que pode não ter a qualidade que tem o Atlético, mas que é um time bem organizado, muito intenso, muito competitivo e que dentro desse contexto conseguiu sim trazer muitas dificuldades à equipe do técnico Paulo Turra. No segundo tempo, depois da preleção da comissão técnica, da palestra da comissão técnica durante o intervalo, o Atlético Paranaense mostra alguma melhora, aumenta o ritmo do jogo dentro de campo, consegue se impor de maneira um pouco mais determinante e acho que o time tem um crescimento bastante notável que acaba se consolidando conforme as alterações foram sendo feitas. A primeira mudança foi a entrada do Vitor Roque, algo que, a meu ver, é uma correção de um erro da comissão técnica. Eu entendo a questão da manutenção do Pablo no time titular, porque o Roque esteve no Sul-Americano Sub-20, esteve com a seleção brasileira principal, certamente vai ser liberado para o Mundial Sub-20, embora não tenha sido liberado para os amistosos agora do mês de abril. Então o técnico precisa ter alguma consistência, alguma disponibilidade do jogador para poder construir mecanismos coletivos juntamente com ele, e é algo que o Turra não teve com o Roque até esse momento. Por outro lado, o Roque é talvez o jogador mais diferenciado desse elenco, com maior capacidade de decisão no último terço do campo. Um jogador que com um drible, com um chute, com um passe, com alguma situação de qualidade técnica, pode decidir uma partida, assim como o Terans, e acho que a entrada em campo dele acaba sendo determinante para que o Atlético continuasse crescendo dentro da partida e melhorando em relação àquilo que a gente viu no primeiro tempo, embora em nenhum momento o Atlético tenha chegado a ser brilhante, longe disso. E o Turra segue mexendo, né? A gente teve a entrada de Coelho no lugar do Terans. Entendo que naquele momento seria mais coerente a saída do Vitor Bueno, que foi muito apagado durante todo o jogo. O Terans também não apareceu tanto assim, mas se você vai tirar um deles de campo, e somente um, faz muito mais sentido tirar o Vitor Bueno e permanecer com o Terans, que tem capacidade para decidir uma partida a qualquer momento, como tem o Roque, por exemplo. Não vejo coerência na saída do Terans antes do Vitor Bueno, embora pouco tempo depois, aí cerca de 8 minutos depois, a gente teve a saída de Vitor Bueno e de Canóbio para as entradas de Alex Santana e Christian, o Turra mais uma vez reforçando o meio de campo, em um Atlético que sofria para encarar o ritmo competitivo, a alta intensidade do FC Cascavel, toma um gol mais uma vez em uma jogada de bola parada, de bola aérea. O Atlético segue tendo aí algumas dificuldades, embora tenha tomado poucos gols no Paranaense. Preocupa o percentual de gols que aconteceram em lances desse tipo, principalmente considerando o histórico da equipe que vem dos últimos anos.
Então é alguma coisa que a gente vai ter que ficar de olho para poder entender se o Atlético teve ou não alguma evolução nesse quesito. Meu palpite nesse momento, lamentavelmente, é que se houve uma evolução, ela não foi grande ou pelo menos não foi suficiente para sanar completamente o problema. E acho que o saneamento desse problema passaria pela contratação de pelo menos um zagueiro mais qualificado nesse aspecto do sistema defensivo. Porém, isso é papo para ir para um outro vídeo. A gente teve, na sequência, a expulsão do Eric, né? O Cascavel abre o placar. O Eric empata o jogo para o Atlético, mostrando mais uma vez a sua competência em jogadas de bola aérea, em jogadas de bola parada. Quem bate o escanteio é o Coelho. O Eric aparece para concluir em gol mais uma vez, assim como a gente viu ele fazer algumas vezes em 2022. Acredito, isso não é de agora, acho que o Eric é o principal jogador, o principal ativo do Atlético nas jogadas de bola parada ofensivas. É quem tem tido mais sucesso nesse tipo de confronto. E acho que a manutenção dele no time titular, na comparação com o Alex Santana, por exemplo, talvez passe um pouco por esse aspecto. O Eric é uma arma importante nesse tipo de jogada. Não sei se considero a não saída do Eric um erro do Turra, porque o Eric é um jogador interessante, comete um erro que não tem como ser previsto, né? O Eric é expulso direto, não é pelo segundo cartão amarelo, embora ele tivesse levado um cartão amarelo anteriormente. Embora, sei lá, reconheço que o Turra poderia sim ter tirado o Eric, talvez evitado esse problema, mas não acho que tenha sido somente responsabilidade do técnico. Depois da expulsão do Eric, o Cascavel cria mais algumas oportunidades, leva algum perigo, o Atlético não se sente confortável com um a menos, o que não é nada de absurdo, inclusive é bastante natural, e acaba encontrando o gol num pênalti infantil cometido pelo lateral do FC Cascavel, um pênalti até escandaloso, ele levanta a mão acima da altura da cabeça, o Zé acaba desviando a bola que acerta a mão do defensor, ao meu ver um pênalti inquestionável, diferente daquele da primeira etapa, que eu também considero que deveria ter sido marcado, mas achei ele um pouco mais discutível. Mas entendo como a maioria da torcida que deveria também ter sido marcado. E o Roque, que pela ausência do Terans em campo, acaba assumindo essa responsabilidade de cobrar uma penalidade decisiva nos minutos finais da partida, em um jogo de final de campeonato, mostra muita personalidade para deslocar o goleiro André Luiz e dá uma espécie de uma cavadinha, ou pelo menos tira o peso da bola e acaba batendo ela no meio do gol, faz o segundo gol do Atlético, define uma vitória importantíssima fora de casa, o time ganha moral para a sequência da temporada, especialmente para a estreia da Libertadores, que acontece na próxima terça-feira, e acho que isso é importante. A gente vai ter aí a oportunidade a partir de agora, com o começo da Libertadores, com o começo do Brasileirão, com o começo da Copa do Brasil, de observar essa equipe do Turra em contextos de maior exigência competitiva para poder ter uma noção melhor do que é o trabalho do técnico. Sei que nas redes sociais tem muita gente que já considera o Turra um acerto, tem muita gente que também já considera um erro e que ele já deveria ter sido substituído. Eu sou um pouco mais moderado, gostaria de observar a coisa com um pouco mais de cuidado aí ao longo dos próximos jogos, antes de formar uma opinião definitiva, ou pelo menos aí uma opinião mais concreta sobre o trabalho que tem sido desenvolvido, que tem alcançado sim bons resultados, embora com algumas dúvidas, alguns asteriscos em relação ao desempenho. De qualquer maneira, acho que vale a gente destacar a vitória, vale a gente questionar o motivo da utilização dos 11 titulares na partida de hoje, dizendo que o Atlético tem uma viagem longa e uma partida difícil, nem tanto pela qualidade do Alianza, que eu considero o time menos tecnicamente qualificado do grupo, embora não seja um adversário fácil, mas principalmente porque perder pontos lá no Peru pode ter alguma consequência negativa mais grave se o Atlético não conseguir resultados contra adversários mais fortes. Então, fica aí o meu questionamento, principalmente considerando o fato de que já foi alegado desgaste no último final de semana para aquela atuação mais lenta na semifinal contra o Maringá. Vamos ver como é que a coisa acontece na terça-feira. Vou ficar na torcida como sempre fiquei. Espero que o Atlético faça uma boa partida lá em Lima, estreie na Libertadores com o pé direito, com uma vitória. Melhor ainda com uma boa vitória, fazendo aí 2, 3 gols para já criar algum tipo de saldo
que pode ser importante como critério de desempate lá na frente para a liderança do grupo, até para a classificação. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, acionem o sininho para receber notificações de cada novo vídeo publicado, compartilhem conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense. E a gente volta a falar de Atlético Paranaense na segunda-feira no Podcast, no canal da Rádio Caldeirão, com transmissão simultânea pelo canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.